Das forjas élficas, onde a magia e a habilidade se uniam em perfeita harmonia, até as oficinas robustas dos anões, conhecidas por sua precisão e força, a Terra-média foi o berço de espadas lendárias. Essas armas não eram apenas ferramentas de combate, mas também relíquias carregadas de histórias que ecoaram através dos séculos, refletindo os feitos heróicos ou sombrios de seus donos. Cada uma dessas lâminas tinha características únicas que as tornavam inconfundíveis. Algumas brilhavam com um tom azul, avisando sobre a presença de inimigos, enquanto outras traziam consigo um passado forjado em meteoritos, carregando o poder e o mistério dos céus. Algumas espadas ainda eram marcadas pela maldade de seus criadores, impregnadas de trevas que se refletiam em cada golpe desferido. Mais do que armas, essas espadas eram símbolos. Elas narravam histórias de coragem, sacrifício, ganância e até traição, lembrando que na Terra-média até mesmo o aço tinha um papel na teia do destino. Anglachel e Anguirel, começamos com duas armas misteriosas e de vida curta na história de Arda. Durante a Primeira Era, Eöl, conhecido como Elfo Sombrio, encontrou um meteorito e utilizou esse raro material para criar duas espadas. Essas lâminas, de um negro brilhante, eram capazes de cortar ferro com facilidade, destacando-se pela sua letalidade e poder. Quando Eöl e sua família viviam em Nan Elmoth sob a permissão do rei Thingol, ele entregou a espada Anglachel como pagamento pelo direito de morar nas terras do rei. Contudo, Thingol não utilizou a lâmina, preferindo sua própria espada, que será mencionada mais adiante. Além disso, a rainha Melian o advertiu de que a malícia do criador estava impregnada na arma. Enquanto Anglachel permanecia guardada na armaria de Thingol, sua irmã, chamada Anguirel, que significa ferro da estrela eterna, era usada pelo próprio Eöl. Porém, essa espada foi roubada por seu filho, Maeglin, que provavelmente a levou para a cidade oculta de Gondolin. O destino da lâmina, no entanto, permaneceu um mistério. Beleg e Túrin Anglachel, cujo nome significa ferro flamejante, foi mais tarde entregue a Beleg Arcoforte, um nobre elfo de Doriath. Beleg solicitou a espada ao receber a missão de localizar Túrin Turambar. Durante sua busca, Beleg encontrou Túrin em diversas ocasiões, até descobrir que ele havia sido capturado por orcs. Em uma tentativa de resgate, enquanto cortava as cordas que prendiam Túrin, que estava semiconsciente, Beleg acidentalmente o feriu. Confuso e acreditando que os orcs haviam retornado para torturá-lo, Túrin tomou Anglachel das mãos de Beleg e, em um ataque de fúria, matou seu amigo. É dito que o golpe acidental de Beleg foi causado pela malícia impregnada na espada por seu criador. Após essa tragédia, Anglachel perdeu seu brilho e suas bordas tornaram-se cegas, como se a lâmina chorasse pela morte de seu mestre. Gurthang. Mais tarde, quando Túrin chegou ao reino de Nargothrond, os ferreiros élficos reforjaram Anglachel, que passou a se chamar Gurthang, Ferro da Morte. Túrin carregou Gurthang em suas aventuras, incluindo a lendária batalha em que matou Glaurung, o pai dos dragões. No entanto, o destino da espada se cruzou tragicamente com o de seu portador. Após uma série de eventos dolorosos, Túrin usou Gurthang para tirar a própria vida. Ao se lançar sobre a lâmina, esta se quebrou e foi enterrada ao lado dele. Thingol e Aranhut. A espada de Thingol era chamada Aranhut, Ira do Rei. Forjada na Primeira Era, a lâmina sobreviveu por muito tempo. Após a morte de Thingol em 502 da Primeira Era, Aranhut foi herdada por seus descendentes. Em 506, durante o Segundo Fratricídio, a espada foi salva por Elwing e mais tarde entregue a seu filho Elros, irmão de Elrond. Elros, o primeiro rei de Númenor, usou Aranhut como um símbolo de poder. A lâmina tornou-se um dos maiores tesouros de Númenor até desaparecer com a destruição da ilha. Glamdring, Orcrist e Ferroada. Entre as armas mais famosas da Terra-média estão Glamdring, Orcrist e Ferroada, todas forjadas em Gondolin durante a Primeira Era. Essas lâminas eram únicas, pois brilhavam em azul na presença de orcs. Glamdring, ou Martelo do Inimigo, foi a espada do rei Turgon. Orcrist, chamada Corta-Goblins, provavelmente pertenceu a Turgon, ou a um lorde importante de Gondolin. Já a terceira arma, uma adaga, teve seu dono original perdido na história. As proezas de Glamdring e Orcrist se tornaram lendas entre os orcs da Primeira Era, que as apelidaram de Batedora e Mordedora. Após a queda de Gondolin, as armas desapareceram, mas 6.000 anos depois, foram encontradas por Bilbo Bolseiro, Gandalf e os anões nas colinas de Trollshaus, na caverna de 3 Trolls. O retorno das lâminas Glamdring passou a ser empunhada por Gandalf, Orcrist foi usada por Thorin Escudo de Carvalho, e a adaga, chamada Ferroada, ficou com Bilbo Bolseiro. Os orcs das Montanhas Sombrias temiam essas lâminas, que emergiram das lendas para derramar
Sangue novamente. Gandalf manteve Glamdring até sua partida da Terra-média. Orcrist, por sua vez, foi tomada de Thorin pelos Elfos da Floresta das Trevas, mas após a Batalha dos 5 Exércitos, Thranduil a colocou no túmulo de Thorin. Lá, a lâmina brilhou como um aviso aos anões de Erebor sobre a possível aproximação de inimigos. Quanto à adaga, Bilbo a usou ao longo de sua aventura pela primeira vez ao enfrentar uma aranha na Floresta das Trevas. Ferroada. Após se libertar de seu casulo e matar uma aranha, Bilbo Bolseiro deu à sua lâmina o nome de Ferroada. Mais tarde, ele presenteou Frodo com a espada, junto com a cota de Mithril, antes que seu primo partisse de Valfenda para enfrentar sua própria jornada. Após a queda de Sauron, Frodo entregou Ferroada a Samwise Gamgee. Se a lâmina o acompanhou em sua viagem para o oeste, ou permaneceu na Terra-média como um legado da família Gamgee, isso permanece um mistério. Outras lâminas icônicas. Antes de abordarmos Andúril, é importante mencionar algumas espadas de histórias curtas, mas memoráveis. Herugrin era a espada do rei Théoden, cujo nome significa muito feroz no idioma dos Rohirrim. Já Elmer, seu sobrinho, empunhava Guthviner, que quer dizer amiga da batalha. Ambos utilizaram essas lâminas em grandes feitos durante a Guerra do Anel. Na Primeira Era, Fingolfin, o grande rei élfico, desafiou Morgoth em um duelo armado com Ringil, uma espada que brilhava como gelo. Fingolfin feriu Morgoth 7 vezes antes de cair, deixando o Senhor Sombrio mancando pelo resto de sua existência. Adagas. A lâmina Morgul, usada pelo Rei Bruxo no Topo do Vento, era envenenada e mágica, projetada para puxar suas vítimas ao mundo espectral. Frodo Bolseiro, ferido por essa lâmina, sofreu suas consequências até encontrar alívio em Valinor. Já as adagas de Westenes foram criadas pelos Dúnedain de Cardolan, no antigo Arnor, para enfrentar os exércitos do Rei Bruxo na Terceira Era. 4 dessas adagas foram enterradas com o último príncipe de Cardolan, mas acabaram nas mãos dos hobbits após um encontro com Tom Bombadil nas Colinas dos Túmulos. Merry usou sua adaga para ferir o Rei Bruxo, ajudando Éowyn a derrotá-lo no campo de batalha. Narsil, uma espada de incomparável importância, foi forjada por Teuchar de Nogrod na Primeira Era, em uma época de grandes feitos e lendas ainda por nascer. Seu verdadeiro destaque na história se deu durante a última aliança dos Elfos e Homens, quando foi empunhada por Elendil, o rei de Númenor, na guerra contra o sombrio Sauron. Narsil não era apenas uma lâmina, mas um símbolo da resistência contra as forças das trevas, e sua lâmina cortante brilhou com o poder de uma esperança que se estendia sobre toda a Terra-média. Após a morte de Elendil, que caiu em batalha contra o próprio Sauron, Narsil foi quebrada em 2 pedaços. Contudo, a espada não havia perdido seu destino. Durante a batalha decisiva, Isildur, filho de Elendil, usou um fragmento da lâmina para cortar o Um Anel da mão de Sauron, evitando, por um breve momento, que o mal absoluto dominasse a Terra-média. Mesmo após a perda do Anel, o legado de Narsil continuou, pois sua história não estava apenas ligada à espada, mas também ao sangue real de Isildur. Os fragmentos de Narsil foram então levados para Valfenda, onde permaneceram guardados como um relicário de um passado distante. Mas o destino da espada não estava selado, pois quando a Terra-média novamente precisou de um herói, os fragmentos de Narsil aguardavam. Aragorn, herdeiro de Isildur e descendente de Elendil, foi o escolhido para empunhá-la novamente. Quando ele foi reconhecido como o verdadeiro líder, a lâmina foi reforjada e renomeada como Andúril, a Chama do Oeste, um nome que simbolizava não só a espada, mas o renascimento da esperança e a luta contra a escuridão que se aproximava. Andúril tornou-se o estandarte de Aragorn, acompanhando-o em suas mais difíceis batalhas, e sua lâmina cintilante representava mais do que uma arma. Era o símbolo de sua ascendência e de sua fé em restaurar o reino de Gondor e Arnor. Quando finalmente Aragorn ascendeu ao trono como rei, Andúril esteve ao seu lado, lembrando a todos que a verdadeira liderança não se encontra apenas em uma espada, mas na coragem de quem a empunha. E assim, chegamos ao final de mais um capítulo dessa jornada épica. Espero que você tenha se encantado com essas histórias. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre as incríveis histórias da Terra-média, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para que continuemos trazendo mais conteúdo fascinante para vocês. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.